Brasileirão começando ainda e a gente tá tentando dar um voto de confiança para a comissão de arbitragem da CBF, principalmente depois que o CNM saiu, né? Foi demitido, mudou o comando, mas começou com erros que eu considero inaceitáveis de novo, assim como foi o Brasileirão de 2024. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar! Tamo junto, antenado, furando bolhas e quebrando tabus na mídia independente mais imparcial do Brasil. Seja muito bem-vindo, vamos juntos. Conto muito com o teu apoio para fazer esse trabalho independente aqui, hein? Muito, muito. Aqui a gente não recebe patrocínio de casa de aposta e nem quer. Mas para isso a gente precisa do seu patrocínio, do patrocínio de você que assiste o nosso trabalho aqui, que prestigia o nosso canal. Então, seja sendo membro, seja com Pix, qualquer valor já ajuda bastante. R$1, R$5, você já está patrocinando a mídia independente mais imparcial do Brasil. É muito importante que você apoie aqui o nosso trabalho, beleza? Tamo junto. Gente, vamos tentar dar essa credibilidade ao Rodrigo Sintra, que está ocupando agora a cadeira deixada pelo CNM. Rodrigo Sintra, que, sejamos justos, me recebeu muito bem lá na CBF, quando eu fui perguntar sobre o VAR semiautomático para o impedimento. Ele me recebeu, fez questão que eu fosse lá na sala dele, ele estava em reunião. Enfim, não quis gravar a entrevista, até porque não tem nada pronto ainda. E aqui vai uma crítica, você vê como é que é um trabalho independente que a gente faz aqui, né? Não é porque o cara foi gentil, atende, ele me responde, inclusive, por mensagens, pelo telefone, que eu não vou deixar de fazer crítica aqui, eu vou fazer as críticas, né? Agora a questão é, a CBF não tem dinheiro para o semiautomático? Ah, que eles estão vendo, que não sei o quê, são os estudos de viabilidade, pelo amor de Deus, né? O que não falta na CBF é dinheiro, já diria aqui a revista Piauí, né? Mas como eu falei, o importante é a gente dar nesse começo um voto de confiança lá para o Rodrigo Sintra e para a equipe dele, porque o campeonato está apenas começando, né? Começando com uma arbitragem, no geral, ruim. Porque é o que eu falo, é o que eu falava no passado e falo esse ano. Não dá para, com o VAR, a elite da arbitragem brasileira ter erros assim, são inaceitáveis. Então a gente não pode dizer que tem manipulação nesses lances porque a gente não tem prova. Mas são erros muito difíceis de serem aceitos. E uma coisa que pesa contra é que os áudios vazados, os áudios divulgados, não vazados, divulgados pela própria CBF, que a gente vai colocar aqui, na maioria das vezes são em lances que só corroboram com a decisão do árbitro, que não tem muita dúvida realmente que o árbitro, o VAR, eles acertaram. Agora, poxa, tem que colocar todos, né? Os lances que não foram acertos também deveriam ser colocados, serem disponibilizados os áudios do VAR. Como esses dois que eu vou mostrar aqui. Só que primeiro eu vou colocar o áudio que foi liberado da partida Santos e São Paulo e Santos lá no Morumbi, com o mando do São Paulo, o pênalti do goleiro Gabriel Brazão, que não foi marcado, em cima do Matheus Alves, que, na minha opinião, e até na própria opinião da transmissão da Globo, lá do pessoal do programa da Globo, do PC, que não quer dizer muita coisa também, para todo mundo isso foi pênalti. Talvez pro pessoal da CBF não tenha sido, por isso que eles liberaram áudio, será? Vamos ver. Ataque! Vai jogar! Vai jogar! Bola. Limpo, bola! Limpo! Tem a diagonal, tá? Joga! Pode ser, dá. Vem no meio. Puta! Falta! O goleiro Se não para tiver claramente a vontade, bola, tem tá? Ó, Ok. claramente ele para a bola, lance tá limpo de área, tá? Vamos jogar! Ficou caído na área! Vamos jogar! Atenção, temos um chute ali por trás, tá? Você vê que o goleiro Gabriel Brazão, ele de fato trava a bola, mas primeiro, e isso eu concordo com a análise lá do PC, ele dá uma pancada no joelho do Matheus. Aí no que ele dá essa pancada é falta. Ele trava a bola depois. Se ele só travasse a bola, não seria pênalti, não seria falta. Mas ele trava a bola depois com o calcanhar que já meteu a chapa do pé no joelho do Matheus Alves. Então, pra mim, pênalti. E pra você? Agora vamos aqui aos dois lances que eu prometi. Nem áudios revelados tiveram. Primeiro, o pênalti no John Arias do Fluminense. Olha só.
A gente já colocou o vídeo do Renato Gaúcho desabafando na entrevista coletiva sobre esse lance e detonando o VAR. Detonando a CBF também, falando que a CBF dá uma Ferrari, que é o VAR, o instrumento, o aparelho para o Stevie Wonder dirigir, que é um cego, né? O Stevie Wonder músico, para as pessoas que estão comandando lá o VAR. Mas tem gente que, mesmo assim, acha que não foi pênalti. Isso está mais polêmico do que o normal, né? Para mim foi pênalti. Por que eu digo isso? Porque por mais que não tenha uma alavanca muito clara do Lucas Alter na camisa, puxando o John Arias, foi um pênalti bobo, mas foi pênalti, porque ele não pode, ele fecha a mão na camisa do John Arias e puxa um pouquinho, entendeu? Isso atrapalha. Quando o jogador está em velocidade, está em mudança de direção, isso aqui não pode fazer, não pode ter essa mão na camisa e um puxão mesmo que seja leve. Então isso aí é pênalti. Um pênalti bobo, provavelmente o John Arias perderia a bola, não faria nada, porque estava cercado por vários jogadores, inclusive o John Arias foi lento para o lance, mas para mim foi pênalti. E para você? Muito bem, agora outro lance, outro pênalti não marcado que para mim foi, não sei se você vai concordar, o pênalti do Richard Rios, do Palmeiras, no Fernando Volante do Internacional. Jogo que terminou 1-0 para o Palmeiras lá no Beira-Rio, ou seja, um pênalti marcado ali para o Inter poderia mudar esse resultado, né? Então, provavelmente influenciou no resultado da partida a não marcação desse pênalti. Um detalhe aí, antenado, é que ainda existe na regra do futebol aquela coisa do tiro livre indireto, né? Do lance perigoso, do pé alto, como a gente chama na pelada. Ainda existe isso. E, de fato, isso foi um pé alto do Richard Rios e, inclusive, atinge o Fernando. A gente pode dizer, então não seriam dois lances. Mas tem uma dúvida aí, porque ele atinge primeiro a bola. Mas não deixa de ser um jogo perigoso porque ele atinge primeiro a bola. A bola está em disputa ali com os dois jogadores, o Fernando até recua, até tira a cabeça, deixa de disputar porque o Richard Rios levantou demais a perna. Então, obviamente, isso é um jogo perigoso. E ainda atinge. Se não atingisse, já seria uma infração de dois lances dentro da área, que há muito tempo a gente não vê isso no futebol. Mas seria marcado isso. Essa regra ainda está valendo. Mas como atinge, para mim, eu teria marcado o pênalti, mesmo tendo desviado a bola primeiro. E aí? Para você? Quero que você comente aqui pra gente trocar essa ideia, porque a arbitragem começa muito mal. Começa muito mal. São erros que não dão pra ser tolerados se o cara, como o Renato falou, se o cara tem um vídeo, não dá pra tolerar esse tipo de erro, né? Porque, o cara ali no campo é uma coisa, agora no vídeo, podendo ver e rever quantas vezes quiser. Se a gente que não tem nem curso de arbitragem... Bom, tamo junto, hein? Furando bolhas e quebrando tabu e somos antenados na jogada e que torcemos sem parar. Valeu, fui!